Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO da GG Contabilidade e professor de tráfego pago para contadores. E o tema do episódio de hoje é: vale a pena investir dinheiro em agências de marketing? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder dinheiro de forma desnecessária ao tomar a decisão errada na hora de contratar uma agência. Vem comigo! A primeira coisa que você precisa ter clareza na hora de contratar uma agência. Então, a primeira coisa que você precisa saber na hora de contratar uma agência. A primeira coisa mais importante que você tem que saber é que você precisa ter um colaborador para fazer um trabalho em 4 mãos com a agência. E não importa qual é a agência, se você realmente quer começar dando o passo certo na hora de contratar, você precisa ter esse colaborador interno para poder fazer essa ponte de comunicação entre a sua empresa e a agência de marketing. Não existe nenhuma agência que você vai largar na mão dela o serviço e ela vai te entregar um resultado fenomenal. Isso simplesmente não existe. Por isso que a primeira coisa que você precisa fazer na hora de contratar uma agência para o seu escritório contábil é ter a clareza que você precisa de um colaborador para poder estar à frente fazendo esse trabalho em 4 mãos com a agência. E aí, uma vez que você tem essa clareza que você precisa ter esse colaborador, vem os próximos detalhes que você precisa se preocupar para não perder dinheiro com a agência de marketing. Então, a gente tem as agências de marketing generalistas e as agências de marketing especialistas. Qual é a grande diferença entre as agências generalistas e as agências especialistas? As agências especialistas, obviamente na teoria, elas já conhecem o funcionamento do público-alvo que o contador quer atingir. E as agências generalistas, elas precisam gastar o seu dinheiro para validar o funil de vendas para o seu mercado. Obviamente que até as agências especialistas, para entender como que a estratégia validada vai se comportar no seu caso, porque por mais que a agência tenha um conhecimento específico do funil que funciona, cada conta é uma realidade. Cada contador mora em um estado diferente, em uma cidade diferente, culturas diferentes, o que acaba impactando em resultados diferentes. Por mais que a contabilidade não tenha fronteira, o seu cliente ele ainda enxerga uma fronteira muito grande na contabilidade para poder contratar contabilidades de outros estados. Então é muito importante você ter essa clareza. Então, uma vez que eu preciso gastar o dinheiro para poder validar o meu funil, as agências generalistas elas vão sair atrás na hora de entregar um resultado para um cliente de contabilidade, porque ela vai precisar entender como funciona aquele público-alvo, e a única forma que a gente tem de entender o nosso público-alvo no marketing é o quê? O skin in the game, é indo para o campo de batalha. Então, quando você contrata uma agência generalista que não conhece o seu mercado, ela vai ter que torrar a sua grana para poder criar essa estratégia que gere resultado para o seu negócio. E aí, quando eu contrato uma agência especialista, ela já conhece o funil e, com isso, a facilidade de entregar resultado se torna muito maior. Afinal de contas, vale a pena investir em agência? A resposta é: depende. Pô, Arthur, assim não dá, né, cara? Eu vim aqui pro conteúdo pra você falar que depende. Calma aí que vamos chegar lá onde você quer saber. A primeira vantagem de contratar uma agência
é que o seu nível de conhecimento técnico a respeito do marketing não precisa ser muito grande. Mas repara quando eu falo que não precisa ser muito grande, ou seja, você precisa também de conhecimento em marketing. Não é que não precisa de muito que você não precisa, tá? Então a primeira vantagem é que o seu nível de conhecimento ele não precisa ser muito grande. E a principal desvantagem é a dificuldade na comunicação e a demora no entendimento das necessidades específicas de cada negócio. Então, toda vez que eu contrato uma agência, comparando com o nosso time interno, comparado com internalizar para fazer dentro do escritório de contabilidade e marketing, a principal desvantagem é a dificuldade nessa comunicação. Uma vez que eu estou aqui internamente com a minha equipe, basta eu virar às vezes da minha cadeira para o lado que eu já consigo me comunicar com aquela pessoa. Então isso traz um ganho muito grande de comunicação. E a questão das especificidades. Então eu vou dar um exemplo, aconteceu um happy hour hoje na sua empresa e aí você não tem uma pessoa interna olhando para o seu marketing, você perde ali, às vezes, um post que você poderia fazer, criar um engajamento ali com aquele momento, só que você não tem alguém interno. E aí, com isso, você tem uma dificuldade em implementar esse tipo de ação no seu negócio. Então, assim, tem as suas vantagens contratar uma agência, tem as suas desvantagens. Então, o melhor cenário, na maioria dos casos, é trabalhar as duas frentes. Equipe interna mais agência. Então, o melhor cenário que você tem para poder performar é você ter uma equipe interna e uma agência. Aí você pode pensar agora, esse cara tá ficando maluco, eu mal tenho dinheiro aqui para pagar minhas contas, ele tá mandando eu contratar a agência e ter equipe de marketing. Pera lá que eu não sou tão maluco assim, senão eu não tava onde eu tô hoje ensinando vocês a performar. Então, nesse cenário que eu trouxe aqui de equipe interna e agência, uma equipe interna, eu posso falar de um estagiário que vai estar me custando de 700 a 1.000 mensal. Isso vai depender muito da sua região, obviamente. Então, tem locais que tende para 700, tem locais mais próximos da capital que vai custar acima de 1.000 estagiário. Isso tudo vai depender muito, mas a média normalmente é essa aqui. E aí, meu amigo, eu te garanto que hoje, para você contratar um serviço meia boca de uma agência, você já gasta isso daqui. Tá? Você já gasta isso aqui numa agência. Muitas agências por aí, elas cobram às vezes R$700 para fazer só o seu Instagram, 4 posts por semana, por exemplo. E aí quando você tem um cara 6 horas por dia, todos os dias no seu negócio, será que ele consegue fazer 4 posts por semana? Obviamente ele consegue, até porque não demora um dia inteiro para fazer um post. E o cara teria de segunda a sexta um bom horário para poder fazer o seu Instagram e ainda por cima conseguir executar uma série de outras funções. E aí você, por exemplo, pode ter uma agência que você foi lá, pagou o site. Eu não vou colocar o valor do site aqui, galera, porque o site é gasto uma única vez. Eu estou olhando aqui o custo mensal, tá? Só o custo mensal. Então, cara, 700 a R$1.000 por mês. E aí eu posso ter uma agência cuidando do meu site, por exemplo, que cobra tipo R$197. Então vocês percebem, galera, que aqui eu tenho um combo de estagiário e agência menos de R$1.000 por mês. Se for colocar aqui que o cara pagou R$700 no estagiário, hoje você consegue ter uma equipe interna, mais uma agência para poder te entregar um site de qualidade que na minha visão hoje é imprescindível para poder rodar o seu negócio com pelo menos R$1.000 por mês. Então, de verdade, galera, qualquer agência hoje, ela te cobra isso daqui e a entrega que ela vai te fazer em cima desse honorário é muito pequena, até porque a agência ela precisa lucrar também, obviamente.
Coisa que quando você tem a sua equipe de marketing, você é o responsável pelo lucro gerado pela sua equipe. Agora, quando eu terceirizo isso, a minha agência também leva um pedacinho do lucro do meu negócio. Óbvio que faz parte do jogo, uma vez que eu não tenho alguém para poder treinar esse estagiário, para poder comprar um curso para ele, direcionar, estar junto, conectar ele com as pessoas corretas, não adianta absolutamente nada. Aí, meu amigo, realmente pode ser que faça sentido você terceirizar tudo de uma agência. Só que o melhor cenário foi o que eu falei, é sempre um equilíbrio entre equipe interna e agência, porque aí eu consigo fazer o quê? Através da agência, o conhecimento técnico profundo que eu posso precisar ter em algum aspecto do marketing, eu terceirizo. O que for mais simples de internalizar e que ao mesmo tempo reduz a minha mão de obra com a agência, eu internalizo. Então, na minha visão, na maior parte dos casos, o melhor cenário vai ser um conjunto entre equipe interna e agência. Olhando até para o meu caso hoje, que assim, eu tenho uma equipe de marketing bem foda ainda, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a manutenção do meu site, eu não faço questão de internalizar. Por quê? Mão de obra de TI é extremamente caro. E, meu amigo, vai por mim. Quem trabalha com site sabe que uma hora o site dá merda. E aí, se você não paga a manutenção do teu site, tu vai ter que, às vezes, construir um site novo porque você não pagou manutenção. Então, mão de obra de TI é extremamente caro. Por isso que, na minha visão, o melhor cenário é sempre equipe interna e agência. Porque mesmo que você contrate um serviço minúsculo de manutenção de site, isso já desafoga a sua operação de marketing de uma maneira muito grande. Porque um conhecimento específico que você vai precisar ter no time e que custa caro, você não precisa ter e você contrata uma agência. Então, óbvio que é sempre importante você olhar o quê? Qual é a habilidade que eu tenho dentro de casa, que é muito forte minha, e aí eu internalizo isso e eu deixo apenas fora de casa o que eu não tenho know-how. E aí você precisa olhar para a sua realidade. Às vezes você é um cara bom de lógica, pode se dar melhor com tráfego pago, por exemplo, ou às vezes você é uma pessoa mais criativa, e aí você pode se dar melhor com a parte de Instagram, com a parte de criação. Isso depende muito do seu perfil. Então, em vias de regra, é você olhar o seu ponto fraco e buscar essa solução através da agência. E eu costumo falar que quando a gente fala de marketing, eu costumo brincar que é o seguinte: ou o cara tem um perfil analítico, ou ele tem ou ele vai ter um perfil mais criativo. Então, ou ele vai ser o carinha do tráfego, do SEO, da parte realmente numérica ali, onde é muito mais análise de dados, ou ele está na parte mais de criação, de imagem, de vídeo. Então, é só você olhar para o perfil que você tem, porque normalmente o ser humano tem uma aptidão para um ou outro, e aí você simplesmente contrata, né, a agência onde você tem uma menor aptidão. Agora, é óbvio, eu tenho uma aptidão com números, show de bola, contador, né? A maioria dos contadores aqui vão ter aptidão com número, e isso acaba levando vocês a ter uma aptidão com gestão de tráfego. Por mais que vocês se assustem quando falam em criar uma campanha, é mais simples do que parece. E eu tenho certeza que o seu perfil ele é muito mais conectado com o tráfego do que com propriamente com criação e identidade visual. Normalmente essa não é a praia do contador. Óbvio que assim, galera, eu tô falando da regra não, né? Eu tô falando da maioria e obviamente que não existe regra. Cada pessoa tem a sua habilidade. Agora é importante você enxergar isso de forma clara para na hora de contratar uma agência você realmente consiga extrair dela o melhor possível para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para o canal. Compartilhar com aquele amigo contador que também está na dúvida se realmente vale a pena investir dinheiro em agência de marketing ou não.